Não sei o que o amanhã trará. Não sei o que o amanhã trará. 29 de novembro de 1935. A última frase escrita por Fernando Antônio Nogueira Pessoa no Hospital São Luís dos Franceses em Lisboa parecia um presságio, uma profecia que se cumpriria no dia seguinte. Aos 47 anos, Fernando Antônio Nogueira Pessoa, o Fernando Pessoa, nos deixaria. O maior poeta universal português deixaria para trás a história e o legado que anos depois seriam conhecidos. Talvez você não saiba, mas Fernando Pessoa teve 5 obras publicadas em vida. 5. 4 obras em inglês, pequenos livros, e uma única obra em português, A Mensagem. A verdade é que isso nos mostra uma primeira importante lição. É que, na verdade, muitas vezes o reconhecimento não vem. Não vem em vida, não vem a tempo, não vem quando queremos e como queremos. Mas isso não importa. Importa se você tem a ideia de um senso de missão que vem sendo cumprido, sempre e para sempre. Fernando Pessoa é um gênio. Gênios existem, gênios são poucos, e ele foi um deles. A genialidade de Pessoa não se resume apenas àquilo que ele escreveu, mas também como escreveu, quando escreveu, com que rompantes escreveu, e a sua criação do heterônimo, a chamada heteronímia que ele criou. São 3 os heterônimos de Pessoa. Bernardo Soares não é um heterônimo, é um semi-heterônimo de Pessoa. Mas quem são eles? Ricardo Reis, Álvaro de Campos e o mestre Caeiro, Alberto Caeiro. Eles são heterônimos não só porque são outros nomes que Pessoa utilizava. Se fosse só isso, nós chamaríamos de pseudônimos. Mas não era só isso. Era muito mais do que isso. É que Fernando Pessoa criou essas pessoas. Elas tinham data de nascimento, origem, história de vida, personalidades distintas e formas de escrever distintas. Daí a genialidade de Pessoa. Mas mais do que isso, ele criou os 4. Ele chamava Bernardo Soares de semi-heterônimo, porque a personalidade de Bernardo Soares, o ajudante de guarda-livros em Lisboa, era muito próxima da sua. E então Pessoa dizia, é um quase Pessoa, é um semi-heterônimo, porque sou quase eu. Como ele criou, quanto tempo ele levou para criar os heterônimos? Um dia. Um dia. E um dia, em um rompante, Pessoa cria os heterônimos. E ele vai dizer o seguinte a um amigo, confidenciando, no dia 8 de março de 1914, quando ele os criou. Acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase, cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Então eu conversava com Pessoa e refletia com Pessoa sobre trechos importantes da sua obra. E eu fazia alguns questionamentos. O primeiro deles é sobre a vida, sobre a brevidade da vida, sobre o tempo que Pessoa levou
e o tempo que ele teve na terra. E então ele escreveu: a vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Portanto, Pessoa diz: a vida vai passar em uma velocidade que talvez você nem perceba. É como grãos de areia que a cada dia escorrem pelas mãos e você não vê, e você não sente, e você nem percebe, mas de repente se perde. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Ter é tardar, Pessoa me disse. O que significa isso? Que nós, às vezes, perdemos grande parte da nossa vida buscando ter. E Pessoa dirá: a riqueza é um metal. A riqueza é um metal. Mas então eu disse à Pessoa: não pode ser apenas um metal. E aí eu gostaria que você refletisse comigo. Se a sua riqueza é só um metal, só um número, se a sua riqueza é só um saldo bancário, então você percebe que, na verdade, houve uma falha de vida. A riqueza tem que proporcionar uma mudança de vida completa. Você deve mudar o seu padrão, as coisas que você faz, que você gosta, ela tem que proporcionar uma alteração de vida. Porque se ela for apenas um número, um saldo, um extrato, ou nas palavras de Pessoa, um metal, então você vai perceber que há um equívoco na vida, que essa vida passou. E você não percebeu que a vida é breve, a alma é vasta e ter é tardar. Eu quero que você pense comigo sobre um ponto, que é o seguinte. Imagine que eu deposite em sua conta R$1 bilhão, mas sob o juramento de que você nunca os utilizará e que daqui até o final da sua vida o seu salário será de R$5.000, valor este corrigido anualmente apenas pela inflação. Nada mais, nada menos do que isso. Apenas a inflação. Daqui a 70 anos, você morre. Eu pergunto a você, você foi uma pessoa rica? Não foi. Mas o seu extrato bancário acusava uma riqueza. O saldo da sua conta acusava uma riqueza. Mas neste caso, a riqueza era só um metal. Neste caso, ter é tardar. Neste caso, você não percebeu a brevidade da vida. E neste caso, você não percebeu como era vasta a sua alma. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Então eu disse à Pessoa, essa consciência de que a vida é breve deve nos conduzir a feitos. E ele disse, certamente, os feitos devem ser aqueles que nós desejamos ao extremo. Eu disse a ele, mas isso é loucura. E ele me corrigiu. Esta loucura é uma coerência. Mas alguém pode passar a vida lutando por algo e não conseguir o algo que deseja. Pode. Raramente isso acontece, porque a vida se curva aos obstinados. Tudo é aliado do homem que sabe querer, ensinará Machado de Assis por meio de Luiz Alves. Mas pode, mas ainda assim terá havido coerência. É melhor perder a guerra que se lutou do que perder a guerra que não se fez. Perder por não ter comparecido à vida. Eu disse, Pessoa, mas alguém pode pensar que isso é loucura.
E ele diz: loucura sim, louco sim, louco porque quis grandeza, com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem? Mais que a besta sadia. Cadáver adiado que procria. Sem a sua loucura, sem o seu sonho, sem essa coerência entre o que você deseja e o que você faz, parece-me que a vida é uma morte a prazo. E o ser humano se torna apenas o que pessoa chama de cadáver adiado que procria. E não é isso que nós vemos. Quando você observa na rua as pessoas, quando você conversa com as pessoas, quando você entende as pessoas, você não começa a ver pessoas que abriram mão da vida em vida, porque em algum momento abandonaram um desejo do coração em nome de uma pseudo-segurança. E para evitar o sofrimento da derrota, preferiram o sofrimento da frustração. Não foi isso que você viu, ou não é isso que você vê? Mas entenda, é preciso que você abrace uma loucura. Louco sim, louco porque quis grandeza. É preciso que nós tenhamos a consciência do valor das pessoas que nos cercam. Que nós tenhamos consciência do valor das coisas que nós temos, dos sentimentos que experimentamos, da vida que vivenciamos. Porque não se engane, tudo que você perde, alguém ganha. Todos somos de alguém. Tudo e todos somos de alguém. Eu digo isso sem medo. Quando você se apaixona e os seus pensamentos têm destino certo, a que conclusão podemos chegar? É que você, de alguma forma, pertence àquela pessoa. Portanto, quando você maltrata, distrata, negligencia a pessoa, quando você abre mão do carinho, do afeto, do amor por aquela pessoa, o que nós temos? Temos você abrindo mão de alguém. Mas não se engane, este alguém será de outro alguém em algum momento da vida, se você continuar assim. Porque Pessoa escreveu: outros haverão de ter o que houvermos de perder. É preciso ter consciência disso. É preciso aceitar a realidade da vida. Tudo e todos são de alguém. O coração pertence a alguém. Até porque se o coração pudesse pensar, pararia. Mas Pessoa, eu tenho dificuldade de falar do amor. Quando amo, tenho dificuldade de me revelar. Eu tenho dificuldade de me declarar. Eu tenho dificuldade de me afirmar. E Pessoa vai dizer: isso é completamente normal. Porque o amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer quanto sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, e se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma, nem fala, fica só, inteiramente. Ah, mas se puder contar-lhe o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Presságio de Fernando Pessoa. Eu disse Pessoa, nós vamos lutando na vida pela construção de feitos e de fatos. E por vezes nós vamos lutando pela construção de um nome. E Pessoa diz, é verdade,
mas por vezes você se perde na construção do seu nome. É preciso entender que o nome é constituído por dois irmãos, ou o nome tem dois irmãos. Pessoa diz: Senhor, os dois irmãos do nosso nome, o poder e o renome. E entenda, quando o nome perde o renome, só restam os amigos que te chamavam por um apelido, que nem te chamam pelo nome que você tem. Às vezes nós ficamos preocupados com as amizades que fazemos, com as pessoas que conhecemos e acabamos negligenciando aquelas pessoas que nos conheceram quando não havia motivos para nos conhecer e que gostaram de nós quando não havia motivos para gostarem de nós. Onde estão os seus amigos da escola? Você tem algum amigo da época da escola? Alguém que te chama por um apelido? Alguém que convivia com você aos 10, aos 12, aos 15 anos e que até hoje convive com você? São essas as pessoas, em regra, que se você perder o renome, que se você perder o poder, continuarão te chamando. Mas essas pessoas te chamam por um apelido. Essas pessoas entregam para você o que há de mais importante no homem, que é o afeto. É preciso dar importância às coisas que têm importância. E as coisas que têm importância, na maioria esmagadora das vezes, não são coisas. São pessoas, são relações, são afetos. É preciso entender que a vida toma um caminho e que o caminho pode parecer não fazer sentido, mas que no meio do caminho você começa a entender que as circunstâncias que não eram nada em si mesmas tornam-se tudo, tudo, tudo. Como disse Pessoa, todas as circunstâncias da vida, e sobretudo as que não sendo nada em si mesmas, hão de vir a ser tudo nos resultados. Alguém começa a conversar com uma pessoa, conhece pela internet, conhece por um casal de amigos, em um jantar, pôde comparecer de última hora. E ali eles conversam 10 minutos. Um tinha uma festa mais tarde, o outro tinha uma prova no outro dia, nem ficaram conversando. Se adicionaram mutuamente no Instagram. No outro dia, começaram a conversar, mandaram uma mensagem, como foi na prova, não havia nada demais. As circunstâncias em si não eram nada. Se encontraram por acaso na semana seguinte no aniversário de uma pessoa em comum. Outra circunstância que não era nada em si mesmo. Ali eles começaram a ter alguma relação. E essa relação começou a ter algum peso. Dali a pouco eles começaram um namoro. E os afetos foram crescendo. E depois constituíram uma família. E então construíram uma história. E então construíram o destino de outras pessoas, pelo menos a origem de outras pessoas que hoje nem existiriam, não fosse aquela decisão. A circunstância do jantar, da festa, da prova, da troca de mensagens, do e-mail, do encontro, eram nada. E é assim que é feita a vida. Uma oportunidade, às vezes, vem de uma circunstância que não era nada. Alguém precisava de outrem para ajudá-lo num determinado negócio. Depois vira uma parceria, depois vira uma sociedade, depois vira uma grande empresa. Mas começou como nada. E você começa a perceber que a sua vida, ela vai sendo guiada por circunstâncias que parecem ser nada e nos conduzem a tudo. Eu digo que o amor costuma andar nas trilhas das improbabilidades, só para a gente chamar de coincidência o que é o destino. Então,
eu refletia sobre as circunstâncias que não são nada. E se as circunstâncias não são nada e podem nos conduzir a tudo, e então o tudo que pode acontecer depende em grande medida daquilo que nós vemos, da nossa percepção de vida, da nossa percepção de futuro, ou do nosso olhar para o futuro antecipado no presente, de maneira a tornar o presente coerente com aquilo que nós queremos. É exatamente isso. E Pessoa diz isso, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Eu sou do tamanho do que vejo. Você é do tamanho do que você vê. As circunstâncias às vezes não são nada, mas se você vê algo além, se você é capaz de ousar nos sonhos, de maneira que você não peca pela mediocridade dos projetos, as circunstâncias que são nada se tornam tudo e assumem significados de mudança de vida. Mas para isso é preciso que você tenha consciência de que você é do tamanho daquilo que você vê, não do tamanho da sua altura, da sua origem, da sua história até aqui. Eu sei que a gente procura felicidade. Nós queremos ser felizes. Mas ser feliz envolve, em algum momento da vida, experimentar infelicidades também, porque é da natureza humana, é natural. Pessoa diz assim: mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser, de vez em quando, infeliz, para poder ser natural. Nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta muito, pede-se. Se você está experimentando um momento de tristeza na vida, saiba, faz parte da vida. Todos nós passamos por momentos de tristeza. Se você conversar com uma pessoa que tem 50 anos, ela vai narrar para você momentos, no plural, de profunda tristeza pelos quais ela passou na vida. E, portanto, ser feliz não significa estar feliz todos os dias, mas poder ter uma leitura madura da vida, aceitar que é da vida o contratempo, que é da vida em algum momento o revés, que a tristeza também faz parte da vida. E aí você começa a entender pelo que sofrer. Porque na maioria das vezes nós sofremos por fatos, por acontecimentos ou por coisas, dando a elas dimensões maiores do que elas têm. E é preciso dar aos problemas, aos reveses e às tristezas os tamanhos que elas têm. Para usar a expressão de Pessoa, você não é o eleito da dor. No fim da vida, você percebe, diz Pessoa, que sofrer não é ter falta de tinta ou o caixote não ter aros de ferro. Sofrer não é isso. Ele vai dizer, você vai perceber que a partir de um determinado padrão, se você tem as coisas das quais você precisa, sofrer não é não poder tomar um vinho caro. Sofrer não é não ter o vinho, mas é não ter com quem tomá-lo. Sofrer não é não poder ter uma casa luxuosa, mas é não ter com quem morar, com quem partilhar a vida.
com quem confidenciar os seus problemas, ou para quem confidenciar os seus problemas, os seus dilemas, os seus sonhos. A vida não é sobre ter coisas, é sobre conviver. A vida não é um quê, a vida é um com quem. Sofrer não é ter falta de tinta ou o caixote não ter aros de ferro. Vai nos ensinar pessoa. Cada coisa a seu tempo tem seu tempo. Não florescem no inverno os arvoredos. Com mais sossego amemos a nossa incerta vida. Com mais sossego amemos a nossa incerta vida. Eu não sei se você não tem conseguido dormir, mas eu quero dizer que quem não consegue dormir em regra ainda não despertou para a brevidade da vida. Daqui a 100 anos, você não estará aqui. E muito provavelmente, o motivo da sua insônia não deveria ser o motivo da sua insônia. É preciso que nós entendamos que há momentos drásticos na vida, dramáticos na vida, e que mexem com o nosso emocional, mas eles são momentos. Se isso se torna a regra, se não dormir é a regra, se não fazer é a regra, se não trabalhar e seu lado emocional é a regra, significa que você está em situação de desequilíbrio. E isso nasce propriamente da concepção equivocada de uma perenidade da existência. O sujeito vive como se não fosse morrer e depois morre sem ter vivido. Porque a vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. É por isso que Pessoa faz a recomendação: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas e o resto é a sombra de árvores alheias. Segue o teu destino. Segue o teu destino. Chegamos à tabacaria. Estou lúcido, diz Pessoa, como se estivesse para morrer. Quando eu li esse trecho da tabacaria, risquei o meu livro e escrevi do lado: tenha a lucidez de quem está no leito de morte e a alegria de não estar lá. É preciso que nós tenhamos essa lucidez, porque essa lucidez faz com que nós tenhamos consciência do que importa e do que não importa. Mas para isso é preciso refletir. E pensar é um ato intencional. Você vai vivendo cada dia e vai deixando de pensar. Pessoa diz assim: saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Eu quero pensar. Pensar é intencional. Quantas vezes você faz isso? Em que hei de pensar? O que está me incomodando? O que eu quero mudar? Para onde eu quero ir? Como eu vou resolver este problema? E então ele diz: que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Se você não sabe quem você é, como é que você planeja quem você será? O próprio Pessoa nos ensina que se você é claro no pensar e claro no sentir, então você é claro no querer.
Mas se o seu pensar não é claro e se o seu sentir não é claro, então o seu querer não será. E você chamará o querer do outro de seu e cumprirá os desejos de alguém, chamando-os de próprio quando são alheios. Próprios quando são alheios. Por quê? Porque você se nega a buscar a claridade do pensar e a claridade do querer, do sentir, e então experimentar a claridade do querer. O mundo é para quem nasce para o conquistar. Não basta sonhar, ainda que o seu sonho tenha razão. Não basta potencial, ainda que você o tenha. É preciso fazer. É preciso acordar e ter coerência. Porque senão você chegará ao fim da vida como Álvaro de Campos neste poema Tabacaria, quando diz: vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. A frustração de ser quem é. Mas por que? Ele diz: porque fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz. Andar sem rumo, cansar-se da mesma forma, chegar a lugar nenhum. É isso que resume esse feito. Conheceram-me logo por quem não era, e eu não desmenti, e perdi-me. Quantas vezes alguém faz isso com você? Alguém te dá um título, atribui a você uma característica que você não tem, um comportamento que não é seu, um título que não é seu, se não é você, e então você intimidado, você constrangido, você que está naquele lugar pela primeira vez, simplesmente não desmente. E então você se perde depois de um tempo. Isso pode se tornar uma máscara para a vida. E ele diz: quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi no espelho, eu já tinha envelhecido. Quando ele resolve tirar a máscara, ele já tinha envelhecido. E aí eu começo a perguntar para você: será que você vai esperar essa máscara sair quando você tiver envelhecido? Será que essa vai ser a sua história? A história de alguém que recebeu um atributo que nem era dele, que então, depois de ter recebido o atributo que nem era dele, passou a viver dessa forma, e quando um dia decidiu que não viveria mais naquela incoerência e tirou a máscara, percebeu que havia envelhecido. Esse é o convite que eu faço para você no Clube dos Pensadores. É para tirar a máscara o mais breve possível. É para não esperar envelhecer. É para você não aceitar simplesmente o que o outro disse de você, se esse não é você. É para você descobrir quem é você, para então definir para onde você vai ou quem você será. É essa coerência de um pensar intencional que vem com o Clube dos Pensadores. Hoje nós conversamos com Fernando Pessoa, mas nós conversaremos na quinta-feira, às 9 horas da noite, com Saramago. E você vai ver quantas coisas você aprenderá com Saramago. Eu quero lembrá-lo que na segunda-feira, às 21 horas, nós lançaremos um novo Clube dos Pensadores, de forma absolutamente acessível para que todas as pessoas possam fazê-lo.
mas é na segunda-feira. Eu espero você na quinta e eu tenho um único pedido hoje: que você compartilhe essa live para que mais pessoas possam assistir a essa live. Pode me marcar nos seus stories, que para mim vai ser um prazer. Muitíssimo obrigado, uma boa noite e até quinta-feira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.